Vamos entrevistar hoje mais um líder que faz alguma coisa que realmente faz diferença. Uma pessoa com uma experiência internacional fora do comum. O nome dela é Ana Cunha. Eu conheci a Ana em um momento em que nós fazíamos trabalhos em alguns clientes e ela também se interessou por se envolver em um projeto comigo e a gente começou a trocar ideias, começou a trocar figurinhas. E aí foi quando tudo começou. Estou aceitando aqui já a Ana Cunha e ela mesma até falar um pouco sobre isso, porque foi um encontro interessante, foi uma experiência interessante. Oi, Ana. Olá, Gui, tudo bem? Como vai você? Otimamente bem, feliz de estar aqui com você. Que bom. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite. O prazer é todo meu. Que bom. Eu queria fazer uma apresentação de você. Eu tenho aqui eu anotei algumas coisas interessantes que eu acho que a nossa audiência precisa ouvir. Você é brasileira, cidadã americana, você tem uma longa experiência no desenvolvimento e expansão de empresas em mercados internacionais como Europa, Estados Unidos, América Latina e Ásia. Uau! Em 2009, depois de trabalhar para empresas americanas, você decidiu fundar sua própria empresa de consultoria de marketing e abertura de mercados internacionais. Essa empresa se chama Fontes Marketing Consulting, nos Estados Unidos. Tua paixão e expertise é identificar oportunidades de negócios em novos mercados e desenvolver estratégias de expansão de vendas para teus clientes. Nesses novos mercados, você fala que globalização não é mais uma opção, em si uma necessidade. Você vai falar muito sobre isso, obviamente, nessa nossa entrevista. Mas depois de 15 anos trabalhando com mercados globais, ao identificar inúmeras oportunidades de negócio entre Brasil e Estados Unidos, você decidiu se mudar para Miami, que é considerada hoje a capital da América Latina, e se tornar uma ponte entre Brasil e Estados Unidos. Imagino que muita gente deve ter atravessado essa ponte com você aí. Hoje você foca o teu trabalho ajudando empresas brasileiras e americanas a se expandirem nesses dois mercados. Uau! Uhum. Que currículo, não? Que experiência, hein? Eu acho que você tem muita coisa para compartilhar com a gente, né? Primeiro, vamos falar um pouco sobre a Ana. Quem é a Ana? Conta para o nosso público aqui. Quem é a Ana? A Ana é uma apaixonada pelo que faz, apaixonada em primeiro lugar pelo Brasil, mas como você mesmo disse, sou cidadã americana, amo os Estados Unidos também, e sempre tive essa paixão. Eu, assim, ainda jovem, eu fui para a França, morei lá um pouco, e lá já bem cedo já me despertou essa paixão por culturas diferentes, por países diferentes, por modos de fazer negócios diferentes, né, de formas diferentes. E daí, desde que eu fui para os Estados Unidos há 23 anos atrás, comecei a trabalhar nessa área, e a minha paixão, assim, eu tive certeza de que era isso que eu gostaria de fazer mesmo. O que para muitos é um obstáculo grande, né? Porque os desafios são grandes em abrir um novo mercado, enfrentar culturas diferentes mesmo, modo de se fazer negócio, modo de se vender, tudo é diferente, tudo é muito único em cada mercado, em cada país. Mas essa realmente é a minha paixão, realmente enfrentar esses desafios e achar soluções, né? Estratégias, desenvolver estratégias para uma expansão de sucesso para os meus clientes. Que maravilha, né? Agora, Ana, a gente se conheceu naquela experiência com a Pan Am, não foi? Foi, exato. A Pan Am Flight International Academy, que foi uma coisa que quase deu samba, quase a gente se entrosou. Quer dizer, teve muito quase aí, né? Mas de qualquer forma, ficou marcado esse encontro. Eu nunca esqueci e a gente nunca perdeu o contato. Isso foi uma coisa extremamente interessante. Mas vamos falar um pouquinho sobre trabalho. Quando você fala... Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão ouvindo essa entrevista querem saber um pouco mais como é que é essa conexão que você faz entre empresas no Brasil e empresas nos Estados Unidos. Como é que funciona realmente essa conexão? Conta pra gente. Olha, Agui, assim, num passado muito recente, né, tudo isso soava muito complexo. Uma empresa dizer que ia se internacionalizar, né, entrar em um novo mercado.
Mas o mundo mudou demais, né? Na última década, eu diria. E então muitas coisas mudaram. Hoje, antigamente, apenas empresas de grande porte pensariam em expandir no mercado internacional. Hoje tudo isso mudou. Nós estamos vendo startups aí começando já com uma visão totalmente global. Porque hoje o que interessa é o produto, né? Se existe demanda para aquele produto, a empresa está pronta para entrar naquele mercado. E então tudo mudou muito. Então o meu trabalho, o perfil dos meus clientes não são empresas de grande porte, porque essas empresas, teoricamente, elas já sabem o caminho das pedras, né? Teoricamente, que a gente vê muitas falhas por aí. Então, o perfil do meu cliente são empresas de pequeno e médio porte, que precisa descobrir o caminho, e não só descobrir o caminho da internacionalização, mas uma coisa que é muito importante, que eu bato muito a tecla, é a de se preparar a empresa antes da internacionalização. E é um passo assim, fundamental para o sucesso da expansão, e que muitas empresas não olham para isso, não investem nesse momento, não veem a necessidade, não veem a importância. E é um erro muito grande, né? Achar que se a empresa tem sucesso no país de origem, que tem um produto de muito sucesso, ótimas vendas, que isso vai ser duplicado automaticamente em outro país. Isso é ilusão, isso não acontece. Você pode compartilhar com a gente, então, Ana, quais são esses erros primários que acabam acontecendo? Sem mencionar, obviamente, de nome, mas eu sei que você não pode fazer isso, mas quais são esses erros primários que acabam acontecendo? Onde é que está essa ilusão e esse entendimento? Fala pra gente. Olha, esses erros primários estão muito ligados à cultura do país, à falta de conhecimento daquela cultura. E eu vou citar até alguns casos aqui, que não são casos de clientes meus, são casos conhecidos aí mundialmente, mas eu acho que é interessante porque a gente tem a imagem, a ideia de que empresas grandes não falham, né? Que elas têm uma estrutura muito grande, uma estrutura muito boa, exato, um departamento internacional. Mas nós podemos citar, por exemplo, a Home Depot, uma gigante aí de produtos de casa, né, construção, empresa americana. A Home Depot entrou na China, ela comprou uma empresa chinesa do mesmo setor, que, se não me engano, chamava-se HomeAway, e ela comprou essa empresa e começou a operação na China. Porém, foi um fracasso total, porque ela deixou de fazer justamente esse passo que eu estou dizendo, de entender a cultura daquele país antes mesmo de pôr os pés lá. Então, o que aconteceu? A Home Depot, para o brasileiro que está assistindo aqui, que às vezes não é tão familiar, a Home Depot é uma empresa que vende material de construção, e na cultura americana, o que a gente chama de do it yourself, é muito comum, é da cultura americana, eu ir na Home Depot, comprar uma tinta e eu mesma pintar o meu quarto, ou pintar minha sala, mudar minha decoração. Isso é uma coisa que dá prazer, é um hobby na cultura do americano. E o americano comprou, os donos, os proprietários da Home Depot compraram essa empresa na China com o mesmo intuito. Porém, em países em desenvolvimento, isso não é visto isso é visto como pobreza. Você pintar a sua casa. Podemos incluir o Brasil nessa mentalidade. O Brasil não tem essa cultura de você mesmo. A mão de obra é barata no Brasil. Mão de obra é barata. Então, são exatamente essas diferenças culturais. Então, foi um fracasso total. Home Depot fechou todas as lojas, porque o chinês não queria comprar e fazer ele mesmo. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo simples também, que esse todos vão conhecer, é do Starbucks. Starbucks entrou na Austrália também sem entender da cultura. O café lá estava caríssimo, ele não entendia o jeitinho mais carinhoso, mais caloroso do australiano, e foi um fracasso total. Então, eles saíram do país, estudaram cultura e depois de alguns anos voltaram novamente com sucesso. Mas, assim, esses são exemplos simplesmente de não haver esse preparo, entendeu? Esse investimento de se entender uma cultura, de entender o cliente, né? Porque são novos clientes. É interessante isso que você falou, porque você vê que são grandes corporações que fracassaram, quer dizer, tentaram novamente e acabaram sendo bem-sucedidos, como foi o caso que você mencionou da Starbucks. Quem não lembra da história da Sears Roebuck no Brasil, né? Exatamente. Que era satisfação garantida o seu dinheiro de volta, né?
Porque nós que moramos nos Estados Unidos, a gente sabe que qualquer um pode ir pegar uma ferramenta no final de semana, fazer um trabalho em casa e devolver na segunda, né? Exatamente. Mas a cultura americana, as pessoas têm um pouco mais dessa preocupação e um pouco mais dessa honestidade que não se encontrou aqui na população e acabou o negócio fracassando completamente. Mas você teria mais algum exemplo? Você colocou uma das coisas que você... Tem algumas perguntas para você aqui, mas uma das coisas que você já falou, que foi o modelo do trabalho da tua empresa, quer dizer, como é que você faz essa consultoria? Como é que você diferencia de outros concorrentes seus? Assim, por que uma empresa contrataria você e não a João Bafo de Onça Consultores ali? Exato, ótima pergunta. Adoro quando me perguntam isso, porque realmente eu sinto que acho que o meu modelo de negócio, o tipo de consultoria que eu dou é realmente diferenciado pelo seguinte. Quando eu abri a minha empresa, que foi em 2009, na crise de 2008, eu perdi o meu trabalho numa empresa americana em que eu trabalhava, eu abri a minha empresa justamente porque os clientes dessa empresa americana que faliu na época, eles continuaram me procurando, me ligando para tudo que eles precisavam. Então, eu passei um mês atendendo esses clientes, mas ajudando, né, informalmente. Porque eu criei uma network muito boa, um relacionamento muito bom e amizades mesmo. Aí vem o nosso lado maravilhoso do brasileiro, né? Que tem essa facilidade do jeitinho. Então, eu passei um mês praticamente ajudando essas empresas, muitas brasileiras, muitas de vários países, ajudando em negócios que eles tinham que fechar nos Estados Unidos. E depois de um mês, eu falei, meu Deus, eu acho que o universo está me dizendo que eu tenho um negócio aqui, né? Eu não posso viver de ajuda, preciso ganhar dinheiro também. E foi quando eu abri minha empresa de consultoria. E, na realidade, os meus primeiros clientes foram os clientes dessa empresa antiga em que eu trabalhei. A própria empresa antiga, que foi comprada depois por chineses, foi um dos meus primeiros contratos de consultoria. Então, assim, foi muito interessante. Mas quando eu comecei a minha consultoria, respondendo a sua pergunta agora, eu tinha aquela ideia ainda, acho que um pouco antiga, não antiga, mas mais tradicional, de que como era uma empresa de marketing, né, uma agência de marketing, desenvolvimento de negócios, de que eu precisava de ter um time comigo. Então, eu passei por essa fase de contratar um web developer, web programmer, especialistas em várias áreas. Mas isso foi muito pouco tempo, porque para mim, quando eu falo que a minha consultoria é diferente, é porque eu realmente visto a camisa, eu ponho o boné do meu cliente. Quando eu estou no campo, lutando pelo meu cliente, eu estou lutando por ele. Não é por mim, porque eu acho que eu só vou ter sucesso se ele tiver. Então, claro, não tem aquela pegada da agência de marketing, assim. Então, isso durou muito pouco tempo de eu ter pessoas comigo. Logo, eu entendi que eu não ia conseguir ter sucesso mantendo um time qualificado. Porque nessa área que envolve tecnologia, marketing digital e assim, mudanças constantes, e eu gosto de oferecer, como eu disse, meus clientes são de pequeno e médio porte. E meu prazer é oferecer a eles trabalhos de primeira linha. Para eu manter funcionários de primeira linha, o custo é muito alto e eu teria que passar esse custo para o meu cliente. Claro. Então, eu mudei totalmente meu modelo de negócio há muitos anos atrás. Eu digo que a minha empresa sou eu, meu laptop e o meu celular. E uma empresa móvel, eu vou onde está o meu cliente, onde quer que seja, na China, aqui no Brasil. E quando eu pego um projeto, eu estudo as necessidades daquele projeto, obviamente. Se eu não tenho a expertise em determinada área, eu busco freelancers, né, experts naquelas áreas. Então, é diferenciada a minha consultoria por isso, que eu só trabalho com experts e o que é passado para o meu cliente, o custo, é um custo justo, porque aquele expert trabalhando somente de acordo com a demanda do meu cliente. Faz sentido. Faz sentido. E isso funcionou muito bem para mim e é assim que eu trabalho há anos. E com isso eu tenho muita flexibilidade, né, para atender os meus clientes. Eu falo que aquela coisa de ter um template de contrato, um template disso, daquilo. Eu tenho um template, mas eu nunca uso, porque eu gosto realmente de me adequar, me ajustar o meu trabalho à necessidade do cliente. Nossa, você sabe o que você me lembrou agora? Minha cabeça foi lá atrás. Eu lembrei muito quando você falou, não, eu ando com o meu laptop para cima e para baixo. Eu nunca me esqueço, eu morando nos Estados Unidos,
que eu ia para o Brasil, às vezes, para fazer um trabalho para o cliente, a alfândega me enchia as peneiras com a história do meu laptop, né? Que eu tinha que pagar imposto para entrar com o meu laptop. Você viveu em algum momento essa experiência, não? Não tive esse problema. Você já nunca cheguei teve, até né? na China, cheguei a ter problema na China com baterias, né? Power bank de memória, porque sempre usei muito isso e aí não conseguia entrar lá com isso. Mas então eu perdi tudo. Eu sempre digo assim, o mundo hoje em dia é global e sem fronteiras, mas vai convencer o cara da alfândega sobre isso. A gente tem, isso faz parte dos desafios, né, Agui? Eu costumo dizer que eu também já trabalhei muito com a China e na época eu peguei um projeto enorme lá na China e os americanos falavam para mim, sempre quando eu converso com os americanos, eles falam: Ana, não acredito que você quer ir para a China. Por que você vai ir para a China? Por que você quer ir para lá? Ninguém quer. E eu sempre respondi: justamente por isso que eu quero. Tem milhões de oportunidades e ninguém quer essas oportunidades. Eu quero. Claro, isso parece aquela história do sapato lá da África, né? Da visita do gerente. Você conhece essa história do sapato, não? Não, o gerente de uma fábrica italiana visita a África para ver qual era o potencial de mercado. Só que 2 visitam ao mesmo tempo e um manda um telegrama, na época era telegrama, não existia essa facilidade de comunicação que existe hoje em dia, e um manda um telegrama dizendo o seguinte: assim, aqui não há a menor possibilidade de fazer negócio, todo mundo anda descalço. Aí o outro mandou o seguinte telegrama: o potencial aqui é grande, todo mundo anda descalço. Exatamente. Eu sempre olho por esse lado aí, são as oportunidades. Exato, muito bom. Muito bom. E o que você aprendeu com essa tua experiência da China? Obviamente você mencionou o caso do Home Depot, você mencionou esses casos. Aliás, eu não sabia dessa história do Home Depot. Eu sei que o Home Depot aqui nos Estados Unidos é um lugar onde a gente vai comprar sempre material para casa. Agora eu confesso que eu ainda tenho essa mentalidade brasileira do tipo assim, eu preciso de alguém que faça para mim. Eu sou terrível para fazer as coisas, para montar um armário, para montar uma mesa. O que eu peno é impressionante. Eu comprei uma cadeira para o meu escritório e tentei montar, e você sabe que no final a cadeira ficou toda montada, mas tinha um parafuso sobrando que eu não sabia onde colocava aquele parafuso. Mas ele tinha que ir em algum lugar. Então eu sou um desastre na hora de montar uma peça. Eu sempre contrato alguém, eu fiquei com aquela mentalidade brasileira mesmo nos Estados Unidos, sempre contratar alguém para fazer o trabalho para mim. Eu dizia para a Lili, minha mulher na época, que eu não troco nem lâmpada nessa casa, até para botar uma escada. E quando fala de subir escada, né, você sempre tem medo de cair e acontecer um desastre maior. Mas, enfim. Mas vamos voltar para o teu assunto e o teu tema, que é muito interessante. Eu ia te perguntar um pouco o seguinte: me fala um pouco mais da tua experiência com a China, porque a China hoje é definitivamente um país que encanta, que atrai, que tem um potencial incrível, está investindo muito em inteligência artificial, coisa que os Estados Unidos não está fazendo, obviamente. E você tem mais alguma coisa que você pudesse falar sobre isso? Isso intriga muitas pessoas. Tem alguma coisa que você podia comentar a mais com a gente? Olha, eu sou naturalmente uma pessoa bem otimista, então eu tendo a olhar o que tem de positivo em qualquer situação. Então eu vou falar isso sobre a China. Existem vários desafios, obviamente, em fazer negócios com a China. Por isso que são raras as pessoas que querem enfrentar isso. Porém, uma das coisas que me emocionou muito trabalhando com a China, como eu trabalhei, o meu projeto na China foi 100% de aviação, na realidade foi um projeto assim, era uma cidade de aviação sendo construída na China. Um projeto de um grupo chinês que tem empresas americanas e que me contrataram responsável por esse projeto. Então, a minha função era atrair empresas do mundo inteiro, né, para se locomover, para se instalarem nessa cidade da aviação. Mas foi, assim, um projeto a longo prazo, porque conseguirem as autorizações na China. Então, eu digo assim, para mim que sou brasileira, para nós brasileiros, a China não é tão desafiadora quanto para os americanos ou para os europeus, porque nós estamos acostumados, infelizmente, com a corrupção, que é uma coisa que acontece muito na China. Nós estamos acostumados com o jeitinho, e a China, esse é o lado ruim, assim, sabe? Sempre na China você tem um jantar, tem uma pessoa do governo no jantar, e sempre
Então, tem sempre as conexões são muito importantes, mas para se conseguir as coisas, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Mas um fato que me deu muito prazer de trabalhar com a China é o jovem chinês. O jovem chinês me emocionou muito, porque eles têm uma sede de aprender. Como eles passaram a China, né? Foram muito pobres, passaram muita fome. E o próprio fato de, né, dependendo das gerações, só se podia ter um filho, depois podiam ter dois, mas os pais não têm dinheiro, então escolhe um único filho para ir para a universidade. Então, assim, a vida deles foi muito sofrida. E isso foi passado de geração para geração. Então, eu nunca conheci uma cultura onde existe tanta sede de aprender, tanta boa vontade de aprender. Eu trabalhei muito com jovens chineses na área de aviação, ensinando o que é aviação geral, que no caso é a minha especialidade, né? Então, assim, ensinando como é a aviação geral nos Estados Unidos e o que nós tínhamos que fazer na China. E eu fiquei impressionada com a rapidez com que eles aprendem. Para eles não existe fim de semana, não existe. Eles te carregam no colo. Para mim, eu me sentia mal. Eu falava, gente, é fim de semana, vão para casa. Eu vou passear, vou conhecer os lugares. Eu nunca consegui fazer nada sozinho, porque eles não te deixam, porque para eles... E depois, conversando com os executivos, eles falaram, Ana, não sinta mal. Para eles querem sugar de você o máximo que eles podem. Chegou ao ponto que um dia eu cheguei para trabalhar no escritório. Era muito interessante, porque eu sempre ia, ficava 2 semanas a cada 2 meses, assim. Cheguei no escritório, eles desenharam uma super mulher com a minha foto. Eles achavam assim, que eles... a Wonder Woman, né? Wonder Woman. Uma foto... Então... No Brasil, eles chamam de Mulher Maravilha. Eu falei super Mulher Maravilha, isso mesmo. Por quê? Porque a vontade, o tanto que eles estavam agradecidos de estarem aprendendo. Então, assim, isso é muito bonito. E cada vez que eu ia, eles já vinham com milhões de perguntas. Eu via que eles tinham estudado, tinham pesquisado. Então, isso foi uma coisa assim, que me agrada muito. Foi uma surpresa muito boa. E que eu acho que o futuro da China está aí, né? Nessa geração nova. Então, vendo isso, eu até arrepio de falar, porque eu gosto muito de ver essa garra. Assim. Que legal. Mas isso foi um ponto que se sobressaiu muito para mim. Que interessante, Ana. Gostei muito disso que você falou aí. Agora, eu vou voltar um assunto lá atrás, antes de fazer as outras perguntas que eu tenho anotado aqui para você, que mandaram. Eu gostaria muito que você voltasse a um tema que eu acho que você também se emociona, com certeza, porque nós nos conhecemos no mundo da aviação. Isso. E você tem um background aí, uma história de vida nesse universo, nessa coisa da aviação. Conta pra gente um pouco dessa tua experiência, desse momento, dessa fase da tua vida, que eu acho que das histórias que eu já escutei de você, algumas delas me fascinaram muito. Conta pra gente. Como eu entrei na aviação, como isso começou a fazer parte da minha vida? Isso, como entrou, como foi que você saiu, como foi que você deixou, continua. Agora eu não sei, mas de repente a gente quer descobrir um pouco mais sobre isso. Sim, Não, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a área que eu trabalhava no Brasil era outro setor, o setor de saúde, mas sempre na área de marketing. Mas nos Estados Unidos, por várias coisas, que eu não vou tomar o seu tempo aqui, mas de conseguir o visto, cidadania, green card, uma longa luta. Nesse meio caminho, eu descobri que para eu conseguir isso mais rápido, eu teria que buscar outra área. Então, eu fui explorar, na época, 1999, a internet começou a bombar. Então, para mim, tudo era grego. Mas eu falei, eu tenho que entrar nisso, o mundo está indo para esse lado. Então, fiz uma especialização em e-commerce e internet, tecnologia da internet. E aí, isso me abriu um mundo novo. Fiquei fascinada com aquilo que, para mim, eu não conseguia entender nada. Aprendi a programar à mão mesmo, hand coding. E nisso saiu o meu green card. Quando saiu o meu green card, eu fui trabalhar numa empresa de aviação. Eu digo que eu entrei na aviação literalmente de paraquedas. Porque eu me senti assim, saiu o green card, eu apliquei para um trabalho, e no primeiro que eu apliquei foi esse da empresa de aviação, e comecei a trabalhar como webmaster na época. E para mim era... Desculpa, como que você começou a trabalhar? Webmaster, responsável pelas refazer todos os websites da empresa e responsável pela parte digital.
da empresa. Tá. Então, assim, mas para mim isso também foi um desafio enorme, porque eu nunca nem olhei o motor do meu carro, e essa era uma fabricante de motores, de avião a pistão. Uau. Então, eu não sabia, para fazer o site, eu não sabia se o motor estava de cabeça para baixo, eu não sabia nem a posição do motor. Mas, assim, foram desafios, e como tudo que eu faço, eu falei com a empresa, falei, eu preciso conhecer o meu cliente, eu quero saber quem compra o motor. Eu não faço um website sem entender a paixão desse cliente, o que ele busca, o que ele sonha. Eles me acharam meio maluca, porque eles falaram, Ana, mas ninguém pediu isso. A gente, na realidade, tinha contrato aqui com 3 empresas para fazer os websites novos da empresa. Mas, no fim, nós decidimos te contratar. E ninguém pediu isso. A gente fala o que precisa, eles fazem entrega. Eu falei, eu não faço assim. E aí eu comecei, fui para uma feira de aviação. Falei, não, eu quero ir para uma feira de aviação, eu quero colar no vendedor e ouvir o cliente, eu quero sentir. Uhum. E ali, o presidente da empresa falou para mim, Ana, aviação é o seguinte, existem 2 opções. Você vai para essa feira de aviação, você ou vai se arrepender amargamente de ter aceitado essa posição, ou você vai cair de amores pela aviação. E aconteceu que eu caí de amores pela aviação. Uau! E foi isso. Então, assim, eu me apaixonei realmente, desenvolvi vários websites para a empresa, fiz ferramentas digitais que na época não existiam no mundo da aviação, e a empresa teve um resultado muito bom, uma performance excelente, sabe? As pessoas iam buscar os concorrentes na internet e achavam a nossa empresa, porque a gente tinha mais informação e tinha mais ferramentas. E aí eu fui sendo promovida, peguei América Latina, desenvolvimento de mercados, fui para a área de marketing, encampei tudo isso, e foi aí que eu voltei, né, para minha paixão, e falei, agora eu estou no marketing, adoro marketing digital, mas tudo isso casou, foram peças se juntando e formaram-se o puzzle, né, que eu quebra-cabeça de hoje, que é o que eu trabalho. E daí eu falo que eu faço marketing, né, minha expertise é marketing, mas graças a Deus, marketing para mim, eu não preciso muito fazer, porque todos os meus clientes são referência, recomendação. Então, e você perguntou se eu estou na aviação, se eu saí da aviação, né? É uma pergunta boa que eu acho interessante mencionar. Com a pandemia, a gente sabe que a aviação é um dos primeiros setores a serem impactados brutalmente. Então, isso aconteceu. Eu estava iniciando vários projetos, todos, 100% dos projetos pararam e não aconteceram. Mas, ao mesmo tempo, então, todo mundo teve que se reinventar, se inovar, se recriar, e comigo não foi diferente. Então, começaram a surgir oportunidades em outras áreas, mas o interessante é que todas as oportunidades vieram da aviação. Ou eram clientes da aviação que já conheciam o meu trabalho, mas tem empresa em outro setor. Então, comecei a fazer projetos em áreas diferentes, e uma das áreas é agropecuária, agribusiness, que eu fiquei muito feliz, porque o Brasil é campeão nisso, né? Então me dá muito orgulho de trabalhar com uma coisa em que o Brasil é tão forte. Mas a aviação continua, a aviação é meu carro forte, mas o que eu faço em qualquer área é a mesma coisa, né? Eu digo que é o relacionamento que a gente cria, a estratégia que tem que ser bem montada, bem estudada, a estratégia é tudo. E o conhecimento realmente da cultura e saber buscar oportunidades. Então surgiram alguns projetos em áreas diferentes, e coincidentemente hoje eu fechei um contrato que tinha sido cancelado na pandemia de aviação. Uau. Então eu fiquei feliz, falei, nossa, as coisas estão voltando ao normal. Que legal, quer dizer que eu te entrevistei num dia de alto astral. De alto astral. Puxa vida, isso aí é muito bom. Aliás, eu estou entendendo que hoje você está aí no Brasil, é verdade? Hoje eu estou no Brasil, exatamente. Eu tenho... E você está visitando ou está visitando, está passeando, está de férias, está a negócio? Como é que você está aí? Olha, desde que eu abri minha empresa, e você como dono de negócio também sabe, nunca é só viagem, só passeio, só, né? Eu diria que é uma combinação de tudo. É verdade. Tem coisas pessoais, eu vou ter uma reunião de família, um family reunion esse fim de semana, da família do meu pai, então vai ser um encontro bem gostoso, com primos que a gente não se encontra há anos. Então, tudo isso e algumas outras coisas pessoais e também trabalho envolvido.
Que bom. Então, mas você vai passar o Thanksgiving aí no Brasil ou vai voltar para os Estados Unidos para o Thanksgiving? Olha, eu penso em voltar para os Estados Unidos para o Thanksgiving, porque meus filhos estão lá, então eu imagino que sim. Depende de como as coisas acontecerem aqui, né? Mas... Olha, você tocou num assunto que eu adoro falar sempre. Fala dos teus filhos. Você falou dos teus filhos. Quem são teus filhos? Como é que é? Conta um pouco sobre eles. Meus filhos, não pode perguntar isso para a mamãe, porque a mãe acha os filhos o máximo, né? Os meus... Claro, óbvio. Óbvio, mas queremos saber o que é esse máximo. O que é esse máximo? É algum deles tem o nome de máximo, não? Não, nem o sobrenome, mas tem a alma, o espírito, a mente. Não, graças a Deus são crianças, são adultos já, né? Mas são abençoados, assim, eu diria que eles têm essa energia, esse positivismo que eu tenho, são empreendedores, estão começando a vida, né? Mas eu gosto muito, meu filho está começando a vida numa startup, então eu acho isso muito legal, porque eu gosto... E ele está nos... Você tem 2 filhos, é isso? Tenho 2 filhos, um filho e uma filha. Qual o nome deles? Fala o nome deles, que eu sou um cara curioso por nomes. Vamos lá. Meu filho é Felipe Fontes. Uau! Ele está trabalhando numa startup europeia que abriu aí nos Estados Unidos, em Nova York. Então, é tudo coisa muito nova, que já está um sucesso total. Tem 1 ano já de empresa, a empresa já cresceu muito e está indo super bem. Então, é uma coisa bem legal que ele se graduou já em plena pandemia. Então, foi uma fase difícil, mas ele também se reinventou e está aí, abrindo caminho. E a minha filha também faz marketing digital, Gabriela Fontes. Uau, eu gosto dos 2 nomes, Felipe e Gabriela. Pois é. E ela também é cantora, tem um lado artístico muito forte, o sonho dela realmente... Sério? Então ela canta bossa nova também. Adora bossa nova. Canta em português e inglês, Que maravilha. E ela também está se desenvolvendo, está indo bem? Está indo super bem. Ela também... os 2 são empreendedores, porque ela tem as clientes dela, ela trabalha com coaches que fazem coaching digital, então ela faz todo o marketing digital para essas coaches e ao mesmo tempo ela está criando outras streams, né? Outros caminhos aí de receita, sabe? Mas a música é a paixão, ela precisa da música para ela viver. Então, o sonho dela é que alguma coisa boa aconteça, que ela seja descoberta. Interessante, né? E você é uma mãe orgulhosa, mas eles não moram mais com você? Não. Os 2 estão em Nova York agora. Eu estava em Nova York, né? Fui para Miami, mas os 2 continuam em Nova York. Aliás, você já mudou para Miami mesmo? Porque naquela época que a gente se encontrou e se conheceu, você estava fazendo planos de mudar de Nova York para Miami. Você mudou de uma vez? Mudei. Eu mudei para Miami exatamente assim no início, antes de começar a pandemia. Então, quando me perguntam de Miami, e aí, você está gostando de Miami? Eu falo, eu não sinto que eu moro em Miami ainda, porque eu peguei esses, praticamente 2 anos de pandemia aí em Miami. Mas é muito bom, eu adoro desafios, adoro mudanças em todo sentido. Mudança de vida, mudança de país, mudança de trabalho, adoro isso. Então, eu falo que para mim é muito fácil mudar. Que bom. Aliás, isso foi uma pausa na nossa conversa de negócio para a gente falar um pouco de você como ser humano, mãe, filhos, né? Eu acho que isso é uma coisa tão incrível na nossa vida. A gente tem os filhos, adora os filhos, curte os filhos, é orgulhoso das coisas que os nossos filhos... A gente fica orgulhoso das coisas que os nossos filhos estão fazendo, não é mesmo? Então, foi uma pausa para a gente poder falar da parte de família, porque dizem que a família é a base, é a estrutura... Eu acho que a família realmente é tudo, né? Eu acho que uma das coisas, das maravilhas da pandemia, de efeitos da pandemia, é que a pandemia humanizou o mundo, em um sentido, que eu vou citar. É verdade. Antigamente acreditava-se que tinha que se separar, né, trabalho de vida pessoal. Eu nunca acreditei nisso. Porque nós somos seres humanos, não tem como. Eu nunca entendi quando uma pessoa fala, eu chego em casa, eu me desligo. E eu nunca consegui entender muito isso. Eu nunca fui assim. E a pandemia humanizou as pessoas. A gente começou a ver CEOs, vice-presidentes ali com o filho no colo, no Zoom, né, numa reunião de
de o Zoom, cachorro do lado. O cachorro que passa, que late, situações que, sabe, eu me lembro de uma época, um cliente que eu tinha da Suíça, era a Copa do Mundo e eu estava em casa, sempre trabalhei de home office. E, como eu disse, eu viajo até os clientes, né, mas trabalho de home office. E eu estava no trabalho, meus filhos eram pequenos, morava em Dallas na época e estava tendo a Copa do Mundo. E os Estados Unidos estavam jogando contra, não me lembro quem, mas eu estava tendo uma reunião com o CEO da empresa da Suíça. E eu falei com meu filho, minha casa era muito aberta. Falei com ele, olha, você pode assistir, mas sem volume, o jogo, o futebol, né? Sem volume, não faça barulho nenhum. E eu estou em plena reunião, os Estados Unidos marcaram o gol. Esse menino pulou e gritou. E eu quase morri de vergonha, né? Mas a sorte que o europeu também é muito apaixonado por futebol, né? O soccer mesmo. Então ele entendeu, ele riu, ele entendeu. Mas eu digo assim, isso era uma coisa que não podia acontecer naquela época. E hoje em dia, né, isso tudo meio que interlaçou a nossa vida pessoal com a profissional. Então isso é uma coisa... Então você falando de família, eu... Falando em família, acabou de entrar a nossa querida amiga aí, que está também nos Estados Unidos como Real Estate Agent, a Débora Sá, uma brasileira que está fazendo o maior sucesso, muito amiga. E olha, falando em família, ela acabou de ganhar um neto. Então vale a pena você ver como é que ela mandando mensagem que estava feliz, mandou um vídeo do neto, o Benjamin, ela está aí conosco. Olha, quem precisar de algum real estate, um apartamento, um imóvel, alguma coisa em Miami ou na Flórida, tem que falar com a Deborinha. A gente chama ela de Deborinha. Aqui nos Estados Unidos é com ela que tem que se falar. E ela acabou de entrar porque ela estava curiosa também para participar e assistir essa live com você, Ana. Vamos voltar então para o teu negócio, que é interessante a gente falar. Você falou do modelo da tua empresa, você falou um pouco de como é que você faz a tua consultoria, você falou de como é que você se diferencia da concorrência, e você falou também quem são teus clientes. Você explorou bem esse tema, você falou que você trabalha com pequenas e médias empresas, é isso? É isso mesmo. Tá pequenas bom. E médias empresas que têm, né, essa visão mais global. Ok. Você criou um curso online que ensina empresas a se prepararem para a expansão em um novo mercado. Olha só que coisa interessante. Fala para a gente um pouco sobre esse curso. Como é que as pessoas ficam sabendo desse curso? Como é que elas acessam? Onde é que elas acessam? Como é que elas chegam lá? Vamos lá, conta para a gente um pouco sobre esse curso aí. Então, esse curso, assim, ele nasceu na pandemia, aliás. Foi uma das reinvenções minha da pandemia. Mas justamente porque o mundo mudou, né? E o marketing mudou demais. Hoje em dia, assim, a estratégia de marketing é mais importante do que nunca, né? O marketing é bem complexo, tem que ser uma coisa muito bem feita. Ainda veio o marketing digital. Eu falo que a pandemia não trouxe nada de novo. A pandemia apenas acelerou o que já estava por vir, né? Muitas empresas já estavam preparadas para o que aconteceu, nessa parte toda digital. E essas se deram bem, né? Então, assim, muita coisa mudou e eu vejo muito essa necessidade que, às vezes, muitas empresas não veem, essa necessidade de se preparar para entrar no mercado novo. Muitas empresas estão perdendo a oportunidade de entrar, elas poderiam entrar, mas estão perdendo a oportunidade porque não enxergam que são capazes, que tem um produto que é muito bom, que existe demanda naquele mercado. Então, não enxerga a oportunidade, né? Eu digo, Ag, que aquela história de que nós temos que sair da montanha para enxergar o tamanho da montanha, ela é verdadeira. Então, assim, enquanto eu morava no Brasil, eu não enxergava tantas oportunidades para o Brasil. Mas morando nos Estados Unidos, conhecendo a riqueza do Brasil, a cultura brasileira, o que nós temos aqui, eu vejo muitas oportunidades e eu fico um pouco aflita, sabe? Assim, que eu falo, gente, né? Eu falo, os Estados Unidos estão cansados dos produtos chineses. O Brasil podia pegar tanta manufatura de tantos produtos aí, substituto perfeito para a China. Estamos aqui, né? Tão próximos e tudo. Então, durante a pandemia, isso começou a mexer muito comigo, porque eu via, né, vários amigos, inclusive, empresários aqui brasileiros em dificuldade, demissões em massa. E isso começou a mexer muito comigo. Então, foi quando surgiu o meu canal do YouTube, na realidade, que eu comecei a fazer vídeos falando de marketing, tendências de mercado,
essas coisas assim, e surgiu a ideia desse curso online, que eu chamo de The Four Pillars Program, né? São os 4 pilares, o programa de 4 pilares. Por quê? Esse programa é o quê? É exatamente uma preparação que a empresa... Eu ensino a empresa como se preparar, como preparar a imagem da empresa antes dela entrar no mercado novo. Então, o que é esse curso? Eu analiso toda a imagem da empresa, a imagem digital, a imagem convencional, porque nós temos que olhar com os olhos daquele mercado que eles estão almejando entrar, né? Então, eu olho se é os Estados Unidos, se são os Estados Unidos, eu olho com os olhos de americano. Então, aí a gente faz os ajustes, fazemos os ajustes, porque a empresa pode ser excelente aqui, mas sempre 100% das vezes, existem adaptações, ajustes que têm que ser feitos antes de se entrar no mercado, né? Então, esse curso é um curso que eu fiz, ele é totalmente virtual, todo em vídeos. As pessoas podem fazer na velocidade que quiserem, não é ao vivo comigo. Mas eu ensino passo a passo de tudo isso que tem que ser feito. Porque também eu trabalho, já fiz muito isso, não é o que eu gosto de fazer, porque isso ocupa muito tempo, eu não tenho esse tempo. Mas eu acabo tendo muito contato com investidores que estão procurando oportunidades de negócio. Então, o que acontece é que muitas vezes eu converso com as empresas aqui, em plena pandemia, e passo isso para elas, eles falam, não, Ana, mas agora é pandemia, nada está acontecendo. Eu falo, agora é a hora de preparar a sua empresa. Porque na hora que começar a andar, você já vai estar para trás. E é isso que está acontecendo agora. Então, é isso que eu tento abrir um pouco a mente, sabe, do empresário, porque a gente vê a oportunidade. Então, eu faço muita pesquisa de mercado. Uma empresa aqui dos Estados Unidos, do Brasil, Ana, será que a gente tem mercado nos Estados Unidos? Vamos fazer uma pesquisa, faça pesquisa de mercado aí. Então, quando eu falo que a minha consultoria é um pouco diferente, bem diferente, porque normalmente a pesquisa de mercado tem uma rigidez ali, uma estrutura, e aquilo é a pesquisa, né? As empresas que fazem. Eu não faço assim, cada caso é um caso. Dependendo do produto, é um produto único, é um nicho, não precisa daquela coisa tão abrangente, o custo é bem mais baixo, a gente depende do volume que a empresa tem, vamos começar pequeno, vamos entrar num estado somente, depois, sabe, tudo é estratégia, né? Então, eu estudo muito bem, muito profundamente cada caso de cada cliente. E não sei se eu te respondi a pergunta, porque agora eu vi... Não, respondeu. Inclusive, eu queria lembrar, quando um cliente meu do Brasil começa a falar dessa coisa de assim, não, mas agora não, que a pandemia, eu olho para ele e falo assim, olha, nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer no ano que vem, né? Exatamente. Essa é uma frase típica de um procrastinador, né? Eu criei essa frase num determinado momento dos meus seminários. Ótima. E faz o maior sucesso, que é assim, a frase clássica do procrastinador: nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer no ano que vem. Você sabe que, não é? Você sabe que uma história interessante, eu participei de um dia uma palestra que fez o Amir Klink. Você conhece o Amir Klink, né? Já conheço muito, sou fã. Você ouviu falar no Amir Klink? Já li os livros dele, já. Uhum. Pois é. Eu li todos os livros dele, encontrei com ele um dia até em Ushuaia. Ele estava indo para a Antártica, a gente teve a oportunidade de tomar o café da manhã junto, falando da vida e tal. Eu nunca me esqueço de uma coisa que ele contou nas histórias dele, muito interessante, que ele saindo no veleiro dele, Paraty, que ele ia ficar 18 meses na Antártica, ele saiu e falou para o caseiro dele, seu Manuel, não esqueça aquele giral lá atrás, que a porta ou a janela tá com vazamento e quando chove está entrando água. Ele falou, não se preocupe não, seu amigo, que na segunda-feira eu vejo isso. O amigo passou 18 meses na Antártica, quando voltou, falou assim, seu Manuel, não esqueça de ver aquele vazamento que continua acontecendo lá na janela e tal. Ele virou e falou assim, seu amigo, não se preocupe não, que segunda-feira eu vejo isso. A segunda-feira não chega, né? E a segunda-feira nunca chega, né? Exatamente. Pois é, isso que eu falo, essa preparação, é isso, exatamente. As startups que estão entrando agora e já entrando, decolando, é isso, né? Elas fazem todo esse preparo, todo esse estudo, e elas já entram globalmente, empresas pequenas. Mas é essa visão, né? Tirar essas barreiras. Elas começam pequenas, mas elas logo crescem, né?
Porque ela já começa com a estratégia correta, né? Gente, olhando para os mercados certos. Exatamente. Agora, tem uma outra perguntinha aqui que você... Aliás, você respondeu o curso. Como é que o pessoal tem acesso a esse curso para ver você lá? Como é que eles têm que fazer? Ele está no Instagram, está no YouTube? Não, ele é um curso, como é que é? É um curso fechado, mas entra em contato comigo. E assim que faz a compra, eu já dou acesso ao curso e aí a pessoa já pode começar. É um curso baratíssimo, comparado com... Porque eu faço esse mesmo programa, eu faço pessoalmente, dependendo do cliente, se o cliente... que é muito bom, né? Mas isso é uma opção de um custo bom, né? Para quem quer comprar e ver como é que é e fazer eles mesmos. Às vezes tem um time para desenvolver tudo isso. Mas eu faço em loco também. Passo uma semana na empresa e dou esse curso para o time que está responsável pelo mercado internacional. Então, eu faço isso também. Mas é só entrar em contato comigo através do Instagram e ali tem todos os meus contatos. Que maravilha! Você lançou um serviço chamado Fractional CMO na tua empresa. Fala um pouco para a gente sobre isso. Explica isso daí. O que quer dizer esse Fractional CMO? O nome é bonito. Pois é. Se a gente for traduzir, né, seria um executivo de marketing, um alto executivo de marketing compartilhado, né? Compartilhamento de um executivo. Eu diria, eu adoro refletir sobre as tendências, mas se tivesse que escolher uma palavra que para mim é uma palavra-chave da década, é fractional, é compartilhamento. Isso está acontecendo não só na aviação, né, de propriedade de aviões compartilhados, ou tudo agora é compartilhado. Isso vai ser aberto cada vez mais. E isso chegou na classe dos executivos de empresas. Então, o que aconteceu? É mais ou menos o que eu já fiz há muito tempo atrás com a minha empresa, né? Eu ofereço esse serviço de executivo de marketing compartilhado, sendo eu, a Ana. Se você tem uma empresa, e vamos dizer que você não tem um time de marketing, ou tem um time de marketing, mas não é tão especializado, ou você precisa de uma expertise maior, alguma coisa assim, mas você não tem condição de contratar um executivo de alto escalão, que é o que você almeja. O executivo fracionado dá essa possibilidade para você. Então, o que é? A Ana, eu trabalho nesse marketing executivo fracionado, trabalho entre 2 a 6 clientes no máximo. Então, eles têm um pedaço da Ana como executiva de marketing. Então, eu posso ser executivo de marketing de uma empresa, executivo de marketing de outra empresa e de outra empresa. E aí é um trabalho que é on demand, né? É a medida da necessidade do cliente. Ele vai pagar aquilo que ele necessita. Ele não tem os custos empregatícios, ainda mais falando de Brasil, né? Não tem os custos empregatícios de vínculo, né? Empregatício. É uma consultoria, porém tem todo o comprometimento eu digo que tudo aquilo que... Engraçado que eu nunca fiz essa relação, mas agora está me caindo a ficha, assim. Tudo que eu fiz no passado com a minha empresa é exatamente isso. Por quê? Você quer ter um especialista, você tem ele fracionado, compartilhado. Óbvio. E ele vai trabalhar para você, e as coisas que a gente vê, os benefícios disso são super interessantes. Os estudos que tem, o que é um executivo compartilhado, eu não vou perder o seu tempo. Porque eu também tenho outros clientes. Então, eu estou com você, eu estou focada em você. Um executivo que trabalha ele trabalha em vários projetos, vários setores ao mesmo tempo. Se eu tenho 5 clientes como executiva de marketing, eu posso estar trabalhando em 5 setores diferentes ou iguais, mas são projetos diferentes. Então, a experiência de um executivo compartilhado, a experiência que ele adquire é bem maior, o aprimoramento dos skills, né, das habilidades. E sem contar, ele é obrigado a estar totalmente atualizado com tendências, com tudo que está por vir, né? Com tecnologia. Então, é super interessante. É isso, eu sou apaixonada por isso também, porque eu sou a favor, eu defendo muito as empresas pequenas e de médio porte. Eu adoro minha paixão é ver meu cliente crescendo. Então, isso possibilita isso, trazer essa oportunidade de um expert para aquela empresa que não tem condição de pagar um profissional de marketing
do padrão que ele necessita, né? E hoje, as startups estão fazendo isso. Por quê? Porque elas sabem que tem que ter o melhor do melhor, né? Para se sobressaírem. Então, elas estão buscando os melhores executivos e, é lógico, uma startup, ela não tem... Tudo depende do investimento, mas normalmente também uma coisa que acontece muito começa com o executivo nesse modelo compartilhado e depois, se a empresa cresce muito e chega a ter a necessidade dele que ele seja full-time, ele é passado para full-time. Mas faz muito sentido isso. Eu diria facilmente que uma empresa que tenha 40, 50 funcionários, eu acho muito difícil justificar um salário alto de um executivo de marketing. Eu acho que de 50 funcionários para baixo faz muito sentido ter um profissional compartilhado. Poxa, interessante essa ideia. É interessante essa ideia. Na realidade, ele leva um pedaço do cérebro da Ana, né? Quer dizer, de repente alguém pega um lado do cérebro. A Ana divide o cérebro dela em várias empresas. Exatamente. Um outro benefício que é super interessante, isso eu já vivenciei isso muito, é que o executivo que ele é compartilhado, ele não, por não ser tão familiar com a cultura da empresa, o profissional que é full-time ali, o vice-presidente de marketing que é full-time, ele é muito mais sensível às políticas internas da empresa. E já o compartilhado, não. Então, o que tem que ser falado, ele fala, sabe? Ele não tem muitos dedos ali, não vai com aquele cuidado todo. Porque, como consultora, eu vejo, infelizmente, isso acontecendo muito, né? Você, como consultor, você vê isso toda hora. A gente vê coisas erradas nas empresas, mas ninguém quer assumir aquilo ou apontar aquela falha que está acontecendo, porque pode causar problemas maiores. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. Eu sou uma consultora que o que eu vejo que está de errado, eu falo. E meus clientes falam isso, falam, Ana, você é meus olhos. Muitos projetos eu entro em coisas que eu nunca fiz na vida. Às vezes não tem nada a ver com abertura de mercado ou com marketing. Fiz um projeto grande de transformação digital, por exemplo, que eu nunca tinha trabalhado nessa área, mas porque o cliente falava, Ana, você é meus olhos, quando eu não estou, o CEO, você me representa, você olha por mim. Então, é isso que eu falo, que eu dou o sangue, assim, que eu visto a camisa mesmo, entendeu? E é muito interessante, o compartilhado é isso, ele não está sensível à cultura, então ele é mais... E outra coisa, né, que a gente fala, fresh eyes, né? Ele está com aquela pessoa que trabalha há anos e o dia inteiro numa empresa, muitas coisas a gente deixa de perceber, porque está no dia a dia, ali na rotina. E uma pessoa que entra de fora, ela detecta aquilo, às vezes, com mais facilidade. Muito bom. Muito bom, Ana. Você está no Brasil, você chegou aí há poucos dias. Qual foi esse sentimento? Fazia tempo que você não ia aí, não? Olha, na realidade, esse ano foi muito interessante. Eu sempre venho muito para o Brasil, mas esse ano o único mês que eu não vim ao Brasil foi janeiro. Eu vim em fevereiro com muito medo, porque ainda não tinha sido vacinada, mas em março eu já tomei vacina. Eu vim todos os meses. Mas, assim, uma mescla de trabalho e pessoal também. Minha mãe está bem idosa, então esse ano, por ter ficado um ano durante a pandemia sem vê-la, eu falei, não, esse ano eu quero vê-la o máximo que eu posso. Então, eu vim todos os meses, com exceção de janeiro. Uau, graças a Deus. Que bom. Você sabe que nós que trabalhamos com empresas também de aviação, como eu fiz aquele projeto da Pan Am Flight International Academy, que era treinamento de pilotos no mundo inteiro, e você teve experiência no mundo da aviação. O Brasil teve um choque muito grande aí há poucos dias. Eu confesso que eu não conhecia essa artista, disseram que houve um acidente aí no Brasil, e eu não conhecia, não sabia quem era Marília Mendonça, e de repente há um acidente de um avião que cai aí no meio da cachoeira e mexe com a população inteira. Eu comecei a receber uma enxurrada de informação e de coisas, de pessoas sofridas e chorando e quer dizer, não reclamando, mas falando essas coisas. Isso você ouviu alguma coisa? O que você aprendeu disso? O que você entendeu dessa história toda aí no Brasil? Como é que foi o teu envolvimento emocional até com esse momento? Eu, para ser muito sincera, eu também não a conhecia. Eu já tinha ouvido falar do nome, mas não a conhecia. Mas, obviamente, as pessoas ficaram perplexas. É uma coisa sempre muito chocante, muito triste, né? Que mexe com todo mundo.
Eu não a conhecia, mas fiquei tocada também, óbvio, né? Uma jovem, é uma coisa muito triste, que ninguém 26 espera. anos. 26 anos. É muito triste, né? São coisas que nos fazem repensar várias coisas, né? Sempre que alguma coisa assim de impacto acontece na vida, nem que não precisa ser na nossa, né? No caso da pandemia, depois um choque desse assim, é tudo muito triste. Eu acho que a gente tem que aprender, e de tudo que acontece a gente tem que aprender alguma coisa. Ana, cada um aprende um jeito. Ana, eu estou encantado com esse bate-papo que a gente teve. Nós estamos nos últimos 5 minutos. Dá tempo da gente poder brindar, né? Eu trouxe aqui, você deve estar imagino que você deve estar com a sua taça aí. Eu acho que a gente pode brindar e você vai escolher a saúde. O que você gostaria de brindar? Fala. Eu gostaria de brindar à humanidade, que eu acredito que nós crescemos muito como seres humanos com a pandemia. Nós aprendemos que não deve existir diferenças, né? Vem um vírus, esse vírus mostrou para nós que nós somos todos iguais, independente de classe social, de país, de cultura, sabe? De poder, de tudo. Então, eu acho que, assim, eu brindo a tudo de positivo que a pandemia nos trouxe. Como eu gosto de olhar tudo positivo, eu brindo aos empreendedores que sobreviveram por serem criativos, terem usado marketing, estratégia, e a humanização, né, das empresas. É isso que eu brindo. Então, vamos brindar a isso? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Muito bom. Um vinho tinto vai bem, né? Vai sempre bem. Também bom, gosto. eu estava falando que eu realmente fiquei muito encantado com esse bate-papo contigo. Olha, é interessante que eu te conheci mais nessa entrevista do que antes dela. É verdade. E eu te agradeço essa oportunidade pelo seguinte, eu já fiz várias entrevistas assim, mas sempre em inglês, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil as pessoas me perguntam muito, né? Ana, mas o que você faz? Então, você me deu a oportunidade de falar um pouquinho mais aqui para o nosso Brasil. I'm glad you loved it. Oh, I did. I really enjoyed it. Então me fala, você tem 3 minutos para falar um pouco, para dar um tchau, dar os seus comentários finais e a gente poder encerrar nossa entrevista com esse alto astral, que eu achei que realmente foi um alto astral. Você é uma pessoa com alto astral, você é uma pessoa extremamente positiva, você também é mãe, tem filhos, gostei de saber que você tem o Gabriel e o Felipe. Eu tenho o meu genro que se chama Felipe, que é uma figura também que eu adoro esse nome, e o meu sobrinho que se chama Felipe. Então, Gabriela também tem uma amiga com esse nome. Quer dizer, os nomes para mim mexem muito comigo. Eu sempre pergunto o nome dos filhos porque são coisas que mexem profundamente comigo. Eu adoro nomes, eu sou um estudioso de nomes. Interessante. Então, fala um pouco de você, assim, para os seus sentimentos sobre essa entrevista e dá tchau para o nosso público aqui. Você tem agora 2 minutos para fazer isso. Opa, vou falar bem rápido, quero falar. Não, eu quero dizer que foi um prazer para mim enorme, como eu falei. Eu digo que eu saí do Brasil, mas o Brasil jamais sairá de mim. Mudei há 23 anos, a minha paixão, eu trabalhei com o mundo inteiro já, como você falou. Ásia, Europa, América Latina, América do Norte, Central. Porém, resolvi nos 2 últimos anos focar no Brasil e Estados Unidos, que eu falei, agora eu quero unir. E com essa pandemia, é isso, é o que significa mais para a gente. Brasil e Estados Unidos são minhas paixões, sou cidadã americana, cidadã brasileira, então é isso que eu estou fazendo. Falo com você, empresário que está nos assistindo aí, vamos bater um papo. Eu criei esse canal no YouTube, eu sou uma pessoa que eu adoro falar de motivação, de inspiração, porque eu acho que está tudo conectado nessa vida. É trabalho, é marketing, é desenvolvimento de mercado, você tem que estar inspirado para fazer estratégia, tem que estar motivado para conversar com o cliente. Então, eu vejo isso como um todo. É um quebra-cabeças que, tirando uma pecinha, sabe, fica faltando, não fica completo. E é assim que eu tento viver e é assim que eu trabalho com os meus clientes. Estou aqui disponível para conversar com quem tiver interesse em conversar comigo. Visite meu canal no YouTube, youtube.com/Ana Cunha. Me siga aí no Instagram também. E aí eu estou sempre postando vídeos inspiradores, e às vezes de marketing, de negócios. E é isso. E adoro conhecer pessoas, independente de negócios. Vamos conversar, trocar ideias. É assim que as coisas acontecem, né? Que maravilha, Ana.
Foi um prazer enorme ter você aqui. Adorei realmente, eu reforço porque é verdade, é um sentimento genuíno. E olha, sucesso na vida, sucesso em tudo que você faz, porque você faz bem feito, você tem paixão por aquilo que você faz. E olha, um grande beijo para você, viu? Muito obrigada. E te desejo tudo isso que você disse em dobro. Tá Se tivesse bom. tempo eu falava mais, mas não tem. Tá bom, mas nós podemos combinar para a gente fazer uma outra dessa, com um pouco mais de profundidade, tá bem? Podemos, com certeza. Então tá ótimo. Tchau, tchau, Ana. Tchau. Obrigada, pessoal, que está aí nos assistindo.